Já imaginou acordar de manhã, vestir duas espadas e sair para um mundo onde estresse no trabalho não significava responder e-mails de madrugada, mas sim arriscar a própria cabeça? Literalmente. Pois é, bem-vindo ao Japão feudal, a era dos samurais. Aqui, honra, lealdade e habilidade com a lâmina definiam quem você era e se você sobrevivia. E hoje eu te passo a pergunta: será que você sobreviveria como samurai? Vamos começar entendendo o cenário. No Japão feudal, o imperador estava lá, meio que como um símbolo, mas quem realmente mandava eram os shoguns, líderes militares poderosíssimos. Abaixo deles vinham os daimyos, senhores locais que controlavam terras e exércitos. E adivinha quem estava no meio disso tudo? Sim, os samurais, guerreiros de elite que serviam diretamente aos daimyos. Só que quando perdiam seus mestres, viravam os temidos ronin. Imagina ser um funcionário sem chefe, mas que não pode pedir desligamento nem dar currículo no LinkedIn. Sua vida virava uma eterna busca por propósito, muitas vezes na miséria. Mas ser samurai não era só sair cortando gente por aí. Desde criança, os futuros guerreiros treinavam com arco e flecha, equitação, artes marciais e, claro, a inseparável katana, considerada a alma do samurai. Perder sua espada era como perder a própria identidade. Além disso, muitos praticavam meditação zen para controlar o medo da morte. Quando não estavam em batalha, aprendiam caligrafia, poesia e até administração, ou seja, eles eram guerreiros poetas. Imagine você, hoje, sendo obrigado a ser segurança de shopping, poeta no intervalo e ainda contador na parte da tarde. Vida difícil. E aí entrava o famoso Bushido, o código do samurai, também chamado de caminho do guerreiro. Ele pregava lealdade, coragem, disciplina e honra acima de tudo. Parece bonito, né? Mas a prática era bem pesada. Se um samurai fosse desonrado de maneira irreversível, ele deveria cometer seppuku, um suicídio ritual para restaurar sua dignidade. Hoje a gente perde a senha do banco e já entra em crise existencial. Lá, o problema era resolvido com a lâmina na barriga. E, para piorar, existia o direito chamado Kiritsuchi Gomen. Se alguém de classe inferior ofendesse sua honra, você tinha o direito de cortar essa pessoa, contanto que pudesse justificar depois. Dá pra imaginar? É como se você pudesse dar um rage quit na vida real só porque alguém te xingou no trânsito. O samurai também vivia sob enorme pressão. A lealdade ao seu daimyo era absoluta. Se o daimyo caísse em desgraça, todo o seu clã podia ser destruído junto. Muitos samurais recebiam salários em forma de arroz, medidos em koku, quantidade suficiente para alimentar uma pessoa por um ano. Pense bem, hoje você recebe em dinheiro, ou no máximo em vale-refeição. No Japão feudal, seu salário vinha em sacos de arroz, e você ainda tinha que manter espada, cavalo e armadura com isso. Já dá para imaginar a planilha do Excel de um samurai. Cavalo, 2 sacos. Manutenção da katana, 3 sacos. Comida, 0. Mas claro, nem tudo era tragédia. Os samurais também marcaram a história com atos lendários. Um exemplo é o dos 47 Ronin, que perderam seu mestre e, em vez de aceitarem a desonra, planejaram pacientemente uma vingança que levou anos. Cumpriram sua missão e depois cometeram um seppuku em nome da honra. Essa história virou peça de teatro, livro e filme e até hoje é lembrada como o símbolo máximo de lealdade. E cá entre nós, quantos colegas de trabalho você conhece que esperariam anos para se vingar de uma injustiça em vez de só reclamar no grupo do WhatsApp? Agora, vamos colocar você no lugar de um samurai. Você estaria preparado para viver sob a ameaça constante de perder a honra? Preparado para um treinamento exaustivo, onde falhar não era uma opção? Preparado para matar por dever, mesmo que contra sua vontade, ou para abrir a própria vida se falhasse em sua missão? Essa era a realidade. E enquanto hoje você reclama do prazo apertado do chefe, lá pra ontem podia significar a sua própria execução ao nascer do sol. E não pense que todos os samurais eram guerreiros imbatíveis. Muitos viviam endividados, outros envelheciam sem nunca provar sua lealdade em batalha. Alguns até buscavam trabalhos alternativos, como guardas de estrada ou professores de artes marciais, numa época em que a paz prolongada do shogunato Tokugawa transformou guerreiros em burocratas. Imagine um lutador de UFC sendo obrigado a virar atendente de cartório. Esse era o drama do samurai sem guerra. Viver da glória do passado, mesmo que sua espada já não fosse mais usada. No fim das contas, ser samurai tinha sim status e respeito, mas custava caro. Sua vida estava sempre pendurada por um fio de honra. Um escândalo, uma traição ou até um boato mal contado poderia levar você a perder tudo. Diferente de hoje, onde você pode até apagar um tweet antigo e tentar se reinventar. Lá não tinha segunda chance. Então eu volto à pergunta inicial. Você sobreviveria como samurai no Japão feudal?
Talvez se fosse disciplinado, resiliente e capaz de abrir mão de tudo pela honra. Mas se reclamou do último boleto que venceu antes do pagamento cair, sinto dizer, provavelmente você já estaria fora do jogo. E aí, qual parte da vida samurai você encararia numa boa e qual te faria desistir na primeira semana? Conta aí nos comentários porque eu quero muito saber a sua opinião. Já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso porque no próximo vídeo a gente vai explorar outra era da história, tão brutal e fascinante quanto essa. E olha, se ser samurai já parece difícil, veja como era encarar uma invasão viking no século IX. Tá aqui no canal. Não perca, porque sobreviver à história é sempre mais complicado do que parece.